estou recebendo aqui uma jornalista e tem outras formações, ela vai fazer um pequeno síntese do seu currículo, mas você vai gostar. Eu estou recebendo para entrevistar a Fiorella. Boa tarde, Fiorella, seja bem-vinda ao Show da Tarde. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui no programa. Muito bem, o prazer é nosso. Eu sempre brinco, sempre abro o programa com uma pergunta bem instigante. Quem é a Fiorella? Nossa, a Fiorella, na verdade, eu sou apaixonada por inteligência emocional. Sou mãe, sou empresária, tenho uma empresa chamada Controle Imóveis. Sou gestora de vendas dentro da empresa na parte de treinamentos. Sou formada em administração, cursei jornalismo e tenho algumas formações na área de coach. Eu trabalho com hipnose e minha paixão é treinar pessoas e fazer as pessoas se desenvolverem e chegarem no resultado. Maravilha, então você vai assistir agora uma entrevista com essa empresária, você viu já o currículo dela, que não é pouca coisa, né? Fiorella, então você é empresária, você tem hoje treinamento, treinando pessoas na área de vendas, né? Que é um segmento tão importante, né? Todo mundo é vendedor, é verdade? Eu sempre digo assim, ó, que independente de tu trabalhar com vendas diretamente, indiretamente, tu acorda se vendendo. A gente acorda botando uma roupa para se vender. Para quando a gente sai de casa, a gente se vende o tempo inteiro. A gente se vende para conhecer um relacionamento, a gente se vende para vender um produto, para vender um serviço. A gente está o tempo inteiro se vendendo, mesmo que a pessoa diga que não trabalha com vendas. É verdade, o que nós estamos fazendo agora, nós estamos nos vendendo, né? Então ninguém se arruma para si mesmo, né? Não é verdade? Principalmente a gente brinca, né? Que as mulheres elas se arrumam para outra mulher analisar se está bem ou não. Isso é só para a gente ver a importância do seu trabalho. Então gostaria que você falasse um pouquinho da sua área de treinamento, né? Você é empresária dessa área já, e além dessas formações suas, depois nós vamos navegar um pouquinho pela área de coach também, que faz parte do seu trabalho. Então, gostaria que você falasse para quem está nos assistindo a importância do empresário cuidar dos seus funcionários hoje. Nossa, eu digo que, na verdade, tu cuidar dos teus funcionários é a empresa ter sucesso ou não, né? Porque hoje, para a gente cuidar, principalmente quem trabalha com vendas diretamente, tem que começar lá do topo, né? Tem que começar lá dos gestores, dos diretores, até chegar a equipe de vendas, que é a cara da tua empresa. Se a tua equipe de vendas hoje ela não te dá o resultado, tem que fazer uma análise lá no topo, que o problema está lá em cima. Hoje, para mim, que já estudo, que trabalho com isso, é primordial a empresa investir nesse setor, porque a gente precisa fazer com que a nossa frente, que a nossa equipe, ela esteja correspondendo ao que eu quero, ao que eu almejo pela minha empresa, ao que eu acredito pela minha empresa. Então, se eu não tenho uma equipe que está 100% engajada no meu propósito, no meu caso, que trabalho com a parte de realização de sonhos, que é a empresa que eu trabalho, eu tenho que ter com todas as pessoas que trabalham comigo, acreditem no que eu acredito, para que eu possa prestar o melhor serviço para os meus clientes finais. Porque eu trabalho com 2 clientes, tanto que eu trabalho com o cliente que está sonhando com a compra, como aquele cliente que está vendendo o imóvel. Então, se eu não investir na minha mão de obra e nas pessoas que trabalham comigo, eu não vou conseguir ter o resultado que eu quero e alcançar o objetivo que não é só o financeiro, e sim das pessoas nos falarem para a gente, nos darem feedback que o nosso trabalho é diferenciado, que a gente trabalha com a verdade, com a parte humana da empresa. E isso é o que eu foco bastante, aos treinamentos que eu passo. Quando eu vejo que algum funcionário não está legal, eu trago para mim, para tentar entender, para tentar ajudar. E hoje eu não vejo mais uma empresa que não faça isso. Porque a empresa que não fizer isso, ela não vai ter o resultado que ela quer. Está fadada ao insucesso, né? Fiorella, o empregado, o funcionário, ele é um espelho da empresa, é isso? Não existe verdade mais verdadeira, me repetindo aqui, do que isso. Hoje, se eu não tenho sucesso, ou se eu tenho alguma reclamação lá na ponta, eu sempre puxo a responsabilidade para mim. Então, eu preciso estar o tempo inteiro alimentando meus funcionários, conversando com eles, tentando levar eles para a parte de inteligência emocional mesmo, que eu acho que esse é um caminho sem volta. Hoje a gente não pode mais fechar os olhos para isso e achar que as pessoas, todas elas têm problemas. Eu tenho, tu tem, teu funcionário tem. Eu só preciso fazer com que amenize aquilo para que ele possa chegar no resultado que ele precisa chegar.
como notar que o funcionário está precisando de uma autoestima? Qual é o primeiro sintoma que você observa no funcionário? Olha, esse aqui está precisando de ser chamado à parte, conversar, ele está precisando dar uma injeção de ânimo. Qual é o primeiro sintoma? Eu sempre sou muito chegada na minha equipe, assim, eu sempre estou tentando observar todos da equipe, porque eu já nesses treinamentos que eu faço e nos treinamentos que eu já fiz para poder identificar, eu sempre tenho uma análise do perfil comportamental dos meus funcionários assim que a gente começa para poder entender, porque eu sempre digo que no mesmo aquário a gente não pode ter tudo tubarão e nem pode ter tudo peixinho, né? Sardinha, não pode ter tubarão e sardinha, né? Então, assim, eu sempre tento mesclar as personalidades para tentar conhecer cada um, para poder tentar entender o perfil dele, para poder chegar numa situação dessa e eu conseguir perceber que o porquê que ele não chega no resultado, o porquê que ele não veio trabalhar, entendeu? E eu poder ajudar para que ele consiga chegar no resultado, porque eu digo que o resultado não é só da empresa. O resultado, eu não quero ter uma equipe onde eu tenho 30% da equipe performando e os outros 70% não performando. Então, hoje o resultado, principalmente falando pela controle, a gente tem essa preocupação, a gente tem uma grande preocupação com quem trabalha com a gente. Você é analista comportamental. Então, quando você conversa com uma pessoa, na hora você já faz uma análise, tenho certeza disso, né? É verdade? É verdade. Até eu tenho a formação de coach, o ericksoniano, que é um coach voltado para a hipnose, e a gente aprende muito sobre isso. E aí, às vezes, eu faço até uma brincadeira, porque às vezes eu conheço a pessoa, claro, eu faço toda uma análise da pessoa, e às vezes eu vou contar uma história para a pessoa, que, claro, eu não estou falando da pessoa, mas eu estou contando a história dela. Historinha, né? E aí, às vezes, ela ouvindo aquela história, ela consegue perceber que a gente está falando dela, e aí, às vezes, ela vê que talvez o problema dela é um problema super simples de resolver e a gente tem a mania de criar monstros, né, na nossa cabeça. Então, eu sempre trabalho com isso, analisando o comportamento das pessoas e fazendo elas enxergarem o comportamento delas, porque não sou eu que vou dizer o que está certo, o que está errado, o que incomoda ela ou não. E sim, ela tem que perceber, ela tem que enxergar. Porque eu sempre, quando eu vou começar um treinamento, eu digo, 50% é meu, 50% é teu. Eu não vou resolver a tua vida. Se tu quiseres, a gente de mãos dadas vai resolver. Mas tentar resolver, né? Fiorella, a solução do problema está dentro de cada um, não é verdade? E as respostas também. Também, né? É. Fiorella, vamos repetir novamente o nome da tua empresa, onde fica a sede. Tem sede ou é tudo... O teu trabalho é em company, né? Geralmente? Eu trabalho na Controle Imóveis. Controle Imóveis. Que fica na rua... Imóveis, tá? A gente trabalha com venda de imóveis, certo. Tá? Fica na capital, Floripa? Fica na rua Irmãos Vieira, em São José, na verdade. São José, isso. Do lado da 1001, a gente tem uma loja ali no edifício José. Berlim. Isso, em São José. E a gente está o tempo inteiro recrutando pessoas e trabalhando nesse desenvolvimento de equipe, desenvolver pessoas que... Eu tenho uma sócia e a minha sócia, a gente pensa Ela muito... não quis sentar para dar entrevista aqui, né? Sua sócia, né? Por que será, hein? A gente pensa muito igual, assim, e a gente sabe que a gente precisa desenvolver pessoas e a gente gosta dessa formação, a formação do profissional, e a gente está sempre em busca de novos profissionais. A pessoa mais importante de cada um somos nós mesmos, né? Então, você como formadora, né, treinamento de pessoas, você da área de inteligência emocional, quem são os seus mestres? Quem você segue nesta linha? Olha, são tantos, né? Porque a gente sempre gosta de pegar vários estilos de pessoas e tirar o melhor de cada um delas, né? Tony Robbins, indiscutivelmente. Tony Robbins, eu fui inclusive num treinamento dele, ele é maravilhoso. Gosto muito do Wendel Carvalho, porque eu trabalho muito com resultado, e o que ele fala, você não precisa de motivação, e sim você precisa de foco e disciplina, que é onde eu bato mais a questão na equipe, é sair da zona de conforto e traçar o objetivo e seguir o caminho, né? Tudo que a gente está na zona de conforto, a gente vai continuar com os mesmos resultados, e o ser humano em si, sempre quer resultados diferentes, né? Então a gente tem que sempre estar pensando e buscando coisas diferentes para que a gente possa alcançar o que a gente quer. E depois tem o IBC, eu sou formada em coach pelo IBC, José Roberto Marques também. Você é coach também, né? Sim. E, na verdade, todos esses eu podia aqui ficar citando vários para ti, porque eu gosto de estudar muito essa parte, de ler muito, então a gente sempre pega um pouco de cada um. Com certeza. Fiorella,
que você gostaria de destacar na tua área, na tua profissão, você como empresária, como formadora de treinamento? O que você gosta de destacar para nosso pessoal que está assistindo? Olha, os treinamentos, que os empresários entrem na cabeça deles que isso não é um custo, e sim é um investimento, que a gente precisa estar o tempo inteiro treinando, a gente precisa, às vezes, sair do problema e fazer um curso para poder entender como resolver aquilo, que desde os diretores até os funcionários precisam estar em treinamento, não é simplesmente, vai ali, contrata e treina aí a equipe de vendas. Eu nem trabalho dessa forma, porque eu acho que a mentalidade tem que mudar lá de cima. Porque o que o teu funcionário é? O teu funcionário se espelha em ti. O teu funcionário te vê uma coisa, talvez, que ele queira chegar, ou ele queira abrir o próprio negócio, é o que a gente sempre fala hoje. Hoje eu não quero trabalhar com corretores que queiram morrer sendo corretores. Eu quero trabalhar com um corretor que ele queira abrir a empresa dele, eu quero trabalhar com um corretor que, de repente, ele queira fazer outra coisa, mas eu não quero que ele pense que ele vai ser sempre a mesma função. Então, eu sempre digo, a mentalidade da empresa tem que ser mudada lá de cima. Muito bem, você acabou de assistir uma entrevista com a empresária, empreendedora, também formadora, treinadora de equipes de venda. Fiorella, o Show da Tarde agradece a sua entrevista maravilhosa. Obrigada, e foi um prazer estar aqui com